Olá, bem-vindos a mais um episódio dos nossos Corações Sem Padrões. Hoje vamos ter um episódio bastante controverso e eu acho que há uma grande probabilidade de eu perder muitos amigos com esta conversa. No entanto, acho que é muito importante as pessoas cada vez mais fazerem jus àquilo que sentem e terem a capacidade de verbalizar aquilo que sentem e a sua verdade. Porque começamos, não é? Aqui já a conversa a dizer que falamos que estamos numa liberdade, mas no meu ponto de vista nós estamos cada vez mais num contexto de ditadura, né? Há muita dificuldade a pessoa dizer o que pensa, o que sente, porque também com as redes sociais e assim há muito aquela dinâmica de se julgar, de se criticar e as pessoas preferem manter-se no neutro, não é? Isto acaba por ser muito perigoso. É a necessidade de pertencer. E para eu pertencer, eu não posso ir contra o grupo. Se Pois. todo o grupo ou se toda a manada está aí numa certa direção, para eu pertencer, para eu fazer parte, eu tenho que estar de acordo com aquele grupo e com aquela manada. Quem tenta sair desse grupo e dessa manada é automaticamente atacado, excluído, e depois não sente-se sozinho ou abandonado, fora do clã, fora do grupo. Exato. E pegando aqui nessa expressão pertencer à manada, a nossa conversa vai mesmo no ponto em que vamos sair da manada e vamos ter aqui uma visão social, não é? Um bocadinho fora da caixa e vamos aqui questionar alguns conceitos que hoje em dia se praticam imenso e que, no meu ponto de vista, há que abordá-los numa perspectiva diferente, também no sentido de percebermos para onde é que estamos a ir, se efetivamente esta nova forma de viver a vida nos está a levar a um bom porto. Quero começar já a falar de um escândalo que saiu recentemente e que é muito importante contextualizar a nossa conversa com isto, porque de facto acho que é a prova viva de que temos que começar aqui a pensar um bocadinho fora da casinha e temos que começar aqui um bocadinho a pôr em causa as pessoas que nos governam e as coisas que nos vendem. Vamos começar a falar do caso Epstein. Rogério, com a tua boa sensibilidade, eu vou-te pedir que expliques às pessoas lá em casa, e já dei aqui uma guinada no microfone, vou-te pedir que expliques o que é isto do caso Epstein. Então, o caso Epstein é algo que veio agora, foi revelado, vamos dizer assim, foram milhões de ficheiros que foram divulgados, que conta, no fundo, a história de um empresário, multimilionário, que tinha uma ilha, uma casa numa ilha privada, onde fazia as maiores barbaridades que se possam imaginar, entre violações, abusos, comer carne humana, torturas, raptos, ou seja, todos os que faziam parte dessas coisas macabras fazem parte da elite, portanto, grandes políticos, grandes celebridades. E é um caso que tem uma investigação de mais de 20 anos. A pessoa em questão, o principal, já morreu em 2019. Não se sabe se morreu ou se foi uma morte encomendada ou disfarçada pelo poder recomeçar num outro lado com uma nova identidade e ver-se livre de tudo aquilo que estava às suas costas. Qual será a razão destes documentos virem agora a público não se sabe muito bem, até porque há uma série de questões a virem agora a público que eram todas teorias da conspiração e que agora se veem reveladas, como a questão dos aliens, que foi agora há pouco tempo, há 2 dias que o ex-presidente veio a público assumir que eles existem. Portanto, há uma série de questões que estão a vir agora à tona, que eram só, até há bem pouco tempo, teorias da conspiração, mas que agora se veem verdades. E, portanto, pegando aqui em toda essa realidade que tu acabaste de explicar às pessoas lá em casa que efetivamente está a acontecer, que é uma grande atrocidade, não é? Eu fico muito preocupada e olho para a estrutura do nosso planeta, olho para a estrutura política e eu questiono, será que estas pessoas efetivamente estão aqui para nos proteger, para tornar a nossa vida mais fácil, para lutar efetivamente pelo nosso país ou pelo nosso planeta? Eu acho que eles perderam um bocadinho a credibilidade, não é? E ainda bem. Eu acho que ainda bem. Porque, no meu ponto de vista, e pelas coisas que eu também observo, as pessoas tratam os políticos como se eles fossem deuses, não é?
Passa ao senhor presidente, ai, o senhor presidente, ai, nananã. As pessoas idolatram estas personagens. Na realidade, estas personagens estão aqui para nos servir. Elas é que têm que nos idolatrar a nós e não somos nós que temos que os idolatrar a eles. Tal e qual como um cliente que entra nas Marias, eu tenho que o servir. Os políticos, os médicos do centro de saúde, e não só do centro de saúde, os médicos, as pessoas que trabalham nas repartições públicas, elas estão lá para nos servir, têm que nos honrar, têm que nos tratar com respeito e têm que fazer aquilo que é o melhor para nós, e não o contrário. Eu sinto também que há aqui uma dinâmica que nós, de uma forma inconsciente, colocamos estas pessoas num patamar acima dos nossos, não é? Então, se um político diz é assim, é assado, por exemplo, na altura do Covid, temos todos que ir tomar as vacinas, e as pessoas nem sequer pararam, não é, para pensar se efetivamente eles estavam a tomar uma decisão que fosse benéfica para as pessoas, não é? Sai uma lei, ok, há uma nova patologia, é altamente contagiosa, então há aqui uma vacina que é feita rapidamente, vamos todos tomar. Eu não estou a dizer que as pessoas não deviam tomar, cada um é que sabe de si. Eu estou a dizer que a maior parte das pessoas não equacionou, a pessoa tipo só foi, ok, eles dizem que é para fazer, vamos fazer. E como é isto, é em tudo. Em tudo. Estamos numa calamidade, né? Onde montes de pessoas estão sem luz, montes de pessoas ficam sem casa e há umas eleições, ok, os municípios é que decidem se pode votar ou não. Uma vergonha, porque devia mesmo ter saído, não é? Uma lei, sei lá, não sei se esta é a palavra certa que eu devo utilizar, mas devia ter saído uma medida, assim é que é, não é? Para as eleições serem adiadas. E eu fico parva, como é que é possível, não é? As pessoas serem... Só vão na corrente, ok, é para ir votar, vamos votar, ok, tipo... Pá, não entendo, eu sou uma pessoa que desde sempre fui habituada nem a pensar, é a sentir. Eu tenho uma coisa dentro de mim, dentro do meu coração, que me faz sentir, tipo, que as coisas estão a acontecer de uma forma que não é correta, que não é normal. E eu vejo a maior parte das pessoas que estão só, tipo, a levantar-se às 8 da manhã, a levantarem-se da cama, a tomar banho, a tomar um pequeno almoço, a irem trabalhar, a fazer as tarefas, Piloto automático. percebes? Ir buscar os filhos à escola, a arrumarem, a fazer o jantar, a arrumar a cozinha, a fazer sexo com o marido e dormir. Tipo, não. Eu acho que as pessoas têm que aqui que começar a perceber que há que refletir e há que não confiar essencialmente, cegamente. Temos que confiar, mas não cegamente, em tudo aquilo que nos é dado. Só que qual é que é o problema? É que nós fomos formatados para não pensar pela nossa própria cabeça. E quando nós elegemos alguém, nós estamos a delegar o nosso poder pessoal a esse alguém. Acredita, temos sempre essa crença do Salvador, porque aquele político me vai salvar. Eu estou a eleger aquela pessoa porque ela vai cuidar de mim, quase como fosse um pai. Ou seja, eu vou entregar-me ao controle daquela pessoa e acolher aquilo que ela disser que é verdade. Um terceirizar da responsabilidade. Ou seja, eu acho que aquela pessoa é certa para me orientar, para me comandar. Só que o que é que acontece? Em termos globais, nós falamos agora aqui da nossa questão, do nosso mundinho mais privado, mas em termos globais, a política, infelizmente, não está feita para servir o povo. Está feita para servir os próprios interesses. Ao povo vão sendo dadas migalhas e pequenas coisas que vão suprindo as suas necessidades mais básicas, que vão mantendo as pessoas aprisionadas. Seja um pequeno aumento, seja mais uma condiçãozinha aqui ou uma condiçãozinha ali, quando o povo se manifesta. Mas, na verdade, isso são só distrações, areia para os olhos, como se costuma dizer, para eles poderem continuar a fazer aquilo que bem entendem e a levar as suas intenções próprias e pessoais, muitas das vezes, a bom porto. Ok. E eu agora, já com isso que estás a dizer, surge-me aqui uma questão que isto, sem dúvida alguma, que vai mexer muito com muita gente que vai ouvir este podcast, que tem a ver exatamente com a questão do feminismo. No meu ponto de vista, esta questão do feminismo, da igualdade, do homem trabalhar, a mulher trabalhar, isto no fundo é um complô. Isto é o meu ponto de vista e é aquilo que eu acredito. Isto é um complô mesmo de manipulação social. Porquê? A mulher trabalha, está 5 meses em casa com um bebê, né? Põe o bebê no mundo 5 meses. O bebê com 5 meses é depositado numa creche. Uma criança com 5 meses precisa da sua mãe, não precisa de conviver com outros meninos. Essa fase idealmente seria a partir dos 3 anos de idade.
A criança é depositada numa creche que é, não é, uma estrutura do Estado. Há um programa que é dado às crianças, tanto nas creches quanto nas escolas, que é administrado pelo Estado e, portanto, eles começam logo ali a incutir crenças nas crianças, ok? Que nós pais, no fundo, não conseguimos controlar. Uhum. E eu vou aqui começar já por um tema também que é bastante caricato, que vemos, por exemplo, no meu ponto de vista, é uma coisa que me deixa muito preocupada, que é a questão do conceito de família cada vez mais estar a ser vendido como sendo uma coisa que não é importante. Nós vemos na RTP2, que é um canal que é pago com os meus impostos, com os teus impostos, às 19h50 da noite, que é quando os miúdos de 5, 6, 7 anos estão a consumir desenhos animados, nós vemos desenhos animados que estão a dizer que uma menina nasce Carolina, mas sente que é um Pedro, neste caso até era ao contrário, era um menino que era o Pedro, estou a inventar nomes, que se sentia uma Carolina, então que tomou hormonas para ser uma menina, mas que tinha um pénis, mas que não tinha barba, nem tinha voz, portanto, grossa, e eu não estou a dizer que isto não pode acontecer, isto pode acontecer. Mas as crianças até aos 7 anos de idade têm no seu cérebro a vibração teta, que estão num estado de hipnose, elas estão a ser programadas e o próprio Estado está a vender este tipo de conceitos, né? Que a criança, ao ver aquilo, ela está a pôr aquilo como sendo uma coisa normal. E desculpa, isto não é uma coisa que é o normal. Isto pode acontecer e se acontecer, temos que honrar as pessoas. Mas nós não temos que estar a introduzir estes conceitos a crianças tão novas que nem sequer têm a capacidade de compreender as coisas como elas são. Eu não estou a dizer que isto é errado, nem que isto é certo. Eu estou a dizer que não é a altura certa para dar esta informação a uma criança. Tal e qual como no mesmo programa, num episódio depois, estavam a ensinar uma criança a meter um preservativo. Pá, eu não acho isto normal. Eu acho que isto, não é? Há tempo para tudo, há determinados timings que são muito importantes nós, não é? Incutirmos este tipo de informação nos nossos filhos, mas eles, a nível cerebral, eles já têm que ter uma compreensão do mundo, de outras coisas. Não é o principal eu estar a ensinar uma criança de 7 anos a pôr um preservativo. O que é isto? Eu olho para o mundo e eu vejo, e eu não quero de todo ferir suscetibilidades, mas eu tenho direito de ter uma opinião. Aquilo que eu sinto, mesmo dentro do meu coração, é que a estrutura que está a suster o nosso sistema, pá, é uma estrutura monstruosa. Isto é muito complicado, porque isto depois, eu hoje só estou a falar. O Rogério hoje não fala nada. Mas, tipo, eu sou mãe e eu sou muito sensível a estas questões, porque para mim, eu sempre disse que eu, quando fosse grande, eu queria ter uma família. E sempre me disseram, Rafaela, tipo, tu és maluca, tu tens que saber o que é que queres ser médica, queres ser enfermeira. Eu dizia, eu quero ser mãe, eu quero ter uma família. E isto sempre foi uma verdade que ecoou de uma forma muito profunda dentro de mim, ok? E eu ver como o mundo está estruturado, entendes? E eu compreendendo hoje em dia, na minha maturidade, o porquê de eu querer ter uma família, porque a família é estrutura, a família é enraizamento. Tu, quando tens família, sentes-te mais capaz, tens um apoio sólido, não é? E tu, quando não tens uma família, e tu, quando não sabes quem és, porque depois estas crianças não sabem quem são, né? Porque começam, epá, eu sou uma menina, mas eu posso agora ser um cão, posso me sentir um cão e posso dizer que agora sou um cão. Isto para mim é uma doença. É uma doença mental que tu não tens identidade, tu não sabes o que és. Eu acho que o Estado está aqui a querer, através da escola, porque sim, isto acontece nas escolas. O meu filho fez um teste há uns anos atrás, ele só me disse no final do ano, vê bem. Um teste em que o texto era da Maria que passou a ser um Manel. Tipo, ok, isto deve ser abordado, mas não é naquela idade. Não é naquele contexto. Parece que, sabes, que querem aqui devagarinho colocar na cabeça das crianças que isto é o normal. Rogério, tu achas que eu estou a ser muito intransigente em relação às minhas opiniões? Não. O que é que acontece? Todos nós temos as nossas opiniões e as nossas formas de ver o mundo.
O que acontece na tua visão é que é a tua visão, não é? Ok. E por ser a tua visão, é a verdade que para ti te assiste. Mas o que é que acontece? Em primeiro lugar, é preciso esclarecer que a transexualidade não é uma escolha. É uma disforia que a pessoa nasce, traz consigo à nascença, que pode efetivamente identificar mais tarde o que é realmente, e por ter sido aprisionada ou condicionada que o menino tem que ser menino, a menina tem que ser menina, nunca equacionou que se calhar o vazio ou a tristeza ou a disforia que sentia é por não estar, a sua mente não estar alinhada com o seu corpo físico, vamos dizer assim, porque dentro da sua mente sente-se um homem ou uma mulher e o corpo físico não corresponde à realidade. E esse é o primeiro ponto assente, que não se trata de uma doença mental, trata-se realmente de uma Desculpa, característica. desculpa só interromper. Quando eu falei em doença mental, foi no sentido de que há pessoas que se Sim, sim, identificam sim. como Sim, sim, animais. mas isso depois é a extrapolação deste tipo de questões. Lá está. Há realmente pessoas que têm transtornos Pronto. de vários géneros, vamos dizer assim. E depois o que acontece é que não devemos misturar tudo no mesmo saco. Porque senão essas pessoas que realmente têm uma disforia, são transexuais, depois são vistas realmente como pessoas que têm doenças mentais porque são incluídas no mesmo saco do que aquelas que se identificam Sim, com sim, animais ou sim, com sim, plantas ou sim, etc. sim. Porque depois também há muita coisa que tem vindo a ser criada, diversas siglas, diversos rótulos, por pessoas que realmente querem ser diferentes ou querem chamar a atenção de alguma forma, que acabam por tirar um pouco a consistência ou o senso de compreensão àquelas que realmente trazem consigo uma diferença desde sempre, que não foi uma escolha. Então, o primeiro ponto seria deixar aqui claro que a transexualidade não é uma escolha. Então a pessoa realmente tem e é avaliada por psicólogos, por psiquiatras, passa por uma batalha, no fundo, muito grande até conseguir que o seu corpo reflita aquilo que traz dentro de si, a sua alma, a sua mente, não importa. Outra questão, a parte dos desenhos animados e todas essas polémicas que têm vindo a acontecer, realmente, como a televisão é um canal aberto, não há um filtro de quem é que está a assistir. Portanto, tu tanto podes ter a assistir um adolescente com 13 ou 16 anos, que já tem entendimento para perceber o que é que está a acontecer ali, como podes ter a assistir uma criança de 3 ou 4 anos que não vai ter nem preparação, nem embasamento para perceber o que é que está a acontecer ali ou o que é que está a ser dito. Portanto, por ser algo que está a ser transmitido em canal aberto e em horário nobre, não é algo que deva acontecer porque não há esse filtro. No entanto, nas escolas, acredito que seja uma matéria que tenha que ser dada, talvez definindo uma idade certa para que Certo. isso aconteça, porque lá está, imagina, é como a transexualidade, a homossexualidade, são coisas que não são escolhas, são características da pessoa. Tu podes ter um coleguinha ao teu lado, a partir dos 3, 4 anos, já a ter demonstrações da sua transexualidade, da sua homossexualidade. Embora essa definição tenda a acontecer mais próxima do início da adolescência, vamos dizer assim, a partir dos 9 anos, entre os 9 e os 13 anos, a afirmação sexual. A transexualidade acaba por normalmente se afirmar um pouco mais cedo. Há sinais muito mais cedo a acontecer. Imagina que existem esses meninos e essas meninas que já demonstram essa diferença desde muito cedo. Se a criança também não tiver um pequeno embasamento, mesmo que seja transmitida em casa, daquilo que possa estar a acontecer com o coleguinha, pode começar a haver o bullying também desde muito cedo. Eu entendo. Ainda a falar sobre esse tema, que nós estamos aqui a falar de um podcast que fala de corações sem padrões, dizer que as roupas femininas são para a menina e as roupas masculinas são para o menino é um padrão. Porque o que é o feminino e o que é masculino? Até o salto alto foi criado para o homem, as saias eram criadas, se não estou a erro, também para os homens e foram Ok. a apropriação do lado feminino mais tarde. Todas essas criações datadas na história, elas eram do universo masculino, antes de serem do universo feminino. Portanto, o que é, quais são as cores masculinas, quais são as cores femininas, quais são as roupas masculinas e quais são as roupas femininas?
Porque é que existe tantos esses tabus, esses rótulos, esses padrões, vamos dizer assim. Acho que a verdadeira, e ainda mais, outro ponto ainda mais importante do que tudo é perceber que o ser humano movimenta-se pelos seus próprios interesses, expectativas e ideais. Portanto, quando muitos pais se levantam contra aquilo que está a ser ensinado nas escolas ou que está a ser transmitido nas televisões, não que eu seja a favor, atenção, certo, mas tem muito mais a ver com os medos e com os receios dos próprios pais do que propriamente o pensar no bem-estar do filho. Porquê? Porque os pais têm ideais e objetivos e expectativas para os seus filhos. E equacionarem que o filho pode achar normal, ao estar a ver desenhos animados e ao estar a receber esse tipo de matéria, que a transexualidade pode ser uma opção, isso coloca em causa as próprias expectativas e ideais que os pais têm para os seus filhos. Porque equacionar que o meu filho pode achar normal a transexualidade, ou vir a escolher esse caminho, porque em sua base acreditam que isso é uma escolha, faz com que eles se amedrontem e queiram tirar do leque de possibilidades que os filhos tenham contacto com algum tipo de conteúdo dessa dimensão, vamos dizer assim. Rogério, se me permites, no meu ponto de vista, uma criança quando nasce é humanamente e fisicamente impossível tu pedires para aquele bebê correr uma maratona, porque ele ainda nem sequer sabe gatinhar. Exatamente. Aquilo que eu sou contra não é questão de haver pessoas que são transgêneros, eu não sou contra a homossexualidade, porque eu sei que há pessoas que nascem com essa verdade e é importante trazerem à tona a sua verdade, porque nós só estamos aqui para nos encontrar a nós próprios e trazermos à tona aquilo que nos aproxima mais da nossa alegria, da nossa felicidade e encontrarmos uma maneira de podermos vibrar realmente na alegria. Naquilo que somos. Isso, naquilo que somos na verdade. Aquilo que a mim me escandaliza é que eu acredito que existe aqui um complô, e estou a pegar neste tema, podia pegar em muitos mais temas, para destruturar o ser de saber quem é na realidade. Porque eles estão a pedir a um bebê que acabou de nascer, a uma criança que nem sabe percepcionar ainda o mundo, para questionar a sua verdade interior. Para mim isto é um crime. Não é um crime falar sobre estas coisas, porque tem que se falar, mas tudo na vida tem um timing certo. Eu conheço muitas pessoas que trabalham em escolas, nomeadamente em prés, e elas nitidamente compreendem as crianças homossexuais, porque elas já dão sinais, elas já trazem essa verdade interior, elas já têm comportamentos, elas já têm gostos que mostram efetivamente isto. Portanto, há crianças que efetivamente já nascem com esta verdade e está tudo bem. Mas a questão é que é assim, falar sobre isto tem que ser numa altura em que a criança já está estruturada e já compreende outros conceitos, compreendes, para depois podermos abordar este. E aquilo que eu sinto é que, primeiro, uma pessoa que não sabe quem é muito mais facilmente manipulável. Porque se eu não souber que sou uma pessoa com convicções, que sou uma pessoa honesta, que sou uma pessoa... Imagina, vou pegar na honestidade. Eu sei que eu sou honesta. Se eu não tiver esta crença bem firme, tu apareces aqui e dizes, tu és mentirosa. E eu vou perguntar, será que eu sou mentirosa? Eu se calhar sou mentirosa, isto vai-me abalar. E, portanto, aquilo que me parece é que há aqui, pegando, e por isso é que eu comecei este podcast a falar do caso Epstein, não é? Que é tipo a prova viva de que os governos não são assim tão angelicais quanto nós pensávamos, não é? E aquilo que eu noto é que há aqui um movimento para não deixar a pessoa se estruturar e encontrar-se na sua própria verdade. Estás a entender? Como é que é possível tu teres 15 anos, ou 13 ou 14, e não poderes entrar numa rede social, porque a partir de agora isso ser controlado, mas só aos 12 anos decidires que és uma menina, que queres fazer a tua mudança de género para seres um menino, o Estado até comparticipa, creio eu, esta cirurgia, ok? Quando tu com 12 anos, tu não sabes aquilo que tu queres ser. Se eu fosse aquilo, se o meu pai me autorizasse que eu aos 12 anos fizesse tudo aquilo que eu queria, eu provavelmente hoje tinha a cara toda tatuada, tinha posto, sei lá, tinha cortado a língua para ter aquele efeito, porque eu era super rebelde e era, pronto, sabia lá eu quem eu era.
Eu só sei quem eu sou, e tu também já falaste disto, que nós temos um despertar a partir dos 30, não é? Parece que até aos 30 estamos tipo num limbo, e a partir dos 30 estás muito mais enraizado. Como é que se pode permitir, entendes, que uma criança de 6 anos, que está em modo teta, que equacione quem é, se ela nem sabe percepcionar o mundo, Rogério? Isto para mim não é normal. Como é que tu descobres quem és? É com as vivências. E com o questionamento. E com o perceber, existe esta possibilidade, vou-me experimentar, vou-me conhecer, até identificar aquilo que me faz sentido e aquilo que não me faz sentido. É assim que eu descubro quem sou. Então tu achas que eu estou a ser melodramática? Eu não acho que tu estás a ser melodramática, tu estás a representar uma grande parte, se não a maioria, das pessoas que pensam dessa forma. E eu, uma outra minoria que se calhar tenta dizer que não é assim tão mau. Eu não estou a dizer que é certo aquilo que se está a fazer, é o que eu digo. É algo que está a ser transmitido em canal aberto, que não existe um filtro. Como disse, pode existir uma criança de 3, 4 anos a assistir, como um adolescente que já tem embasamento para perceber o que é que está ali a ser passado. Portanto, acho que efetivamente é um conteúdo que tem que ser transmitido, se calhar não na televisão nem em canal aberto, porque não existe esse filtro, mas nas escolas a partir de uma certa idade, da idade, como na minha altura, não sei como é que foi no teu caso, nós tivemos educação sexual, nós entendemos a biologia, não é? Como é que Sim, se faz sim, os sim. bebés, Sim, como é que sim. tudo acontece, mas a partir do momento em que isso se achar correto ser dado e ser informado, mas é algo que tem que ser ensinado, porque a informação é tudo. A Tiveste informação é educação tudo. sexual a partir de que idade? Olha, não sei precisar, mas talvez a partir do 7º ano, eu acho. Nem sei se é em biologia. Sim, biologia físico-química. Já não sei dizer, Pronto, mas eu acho que foi acho, mais ou menos por aí. mas estás a ver, eu acho que tu nessa faixa Acho que, etária, acho que a faixa etária é a adolescência. É quando passa a ser viável haver essa mas lá transmissão. está, eu Nós também temos acho. pessoas, não é, crianças hoje, no outro dia, infelizmente, não é, porque há essa exposição, era o pai a expor uma menina que teve a sua primeira menstruação aos 9 anos, muito precoce. Portanto, essa menina teve a sua primeira menstruação aos 9 anos. Aos 9 anos ela tem que estar informada de tudo aquilo que passa a poder acontecer por ela já estar a menstruar. Sim, sim. Que ela, se tiver uma envolvência com um menino, não é? Com um namoro, ela já pode engravidar, vamos dizer assim. Então tem que haver realmente uma idade definida onde esse conteúdo tem de ser informado. Há quem diga que tem que ser uma coisa que acontece dentro do seu familiar. E eu sou de acordo. Mas há famílias que não têm nem essa informação, nem essa preparação, nem essa vontade para falar com as crianças. Ok. Porque, quer seja por uma questão de tabu, quer seja porque realmente não acham que esse assunto tem que ser passado. Então, e essa criança sem informação e sem preparação, que já menstrua ou que já ejacula e que pode eventualmente ter um relacionamento com o namorado ou a namorada, se calhar não está preparada para aquilo que pode acontecer depois. Porque essa é a fase da descoberta, em que os meninos e as meninas começam a dar os primeiros beijinhos, a ter os primeiros toques nos seus órgãos genitais. Isso está aprovado a nível da psicologia. Faz o desenvolvimento psicossexual e sexual. Portanto, tem de haver essa informação. Agora, a partir de que idade? Eu acredito que seja ali por volta do início da adolescência, a partir dos 10 anos, não sei, mas tem que haver essa informação. Porque pode e deve ser feito em casa, mas volto a dizer, há famílias e pais que não têm essa preparação, não têm essa vontade e não vão ter essa comunicação com os filhos e podem eventualmente deixar os filhos despreparados para aquilo que é a realidade. Então vamos deixar essa responsabilidade para as escolas? Não. Volto a dizer, essa responsabilidade, como é defendida e bem, tem que estar a cargo das famílias. Mas, como sabemos e bem que nem todas as famílias têm essa abertura, preparação e condição, tem de haver também, tem que fazer parte do ensino. Ok. Em algum Outra momento. coisa que a mim também me deixa bastante chocada e escandalizada, eu hoje estou assim, eu hoje estou aqui para o choque, tem a ver com o funk. O funk apareceu para aí há uns 5 anos, não é? As danças sexualizadas, dancinhas do TikTok, que temos meninas, criancinhas a fazer este tipo de danças, não é? Que é tipo encaixa aqui, rebola ali, vou-te dar de 4, vou-te dar de 5, vou-te dar de 6. E temos pessoas, opá, eu não sei, eu sou mãe, eu para mim, eu se tivesse uma filha a fazer dancinhas do TikTok, vou-te dar de 4, vou-te dar de 5. Eu acho que iria ter uma conversa com ela, porque efetivamente acho que não é idade. Não é idade, não é pedagógico, não é altura.
Estás a ver? Eu olho para o mundo e eu acho que, pá, eu não sei, havia antigamente um pudor, um respeito que hoje em dia não há. Eu acho que as mães, eu conheço mães que me mostram, olha a minha filha tão linda a fazer as dancinhas do TikTok. Meninas com este tipo de danças, não é? Eu acho que a sexualidade começa a ser vivida cada vez mais cedo. Também porque há este estímulo da música, este estímulo das danças. Isto é assim, eu não sou quadrada. Eu não sou quadrada, eu acho que as pessoas devem experienciar as coisas, devem ter abertura, devem ser. Mas é isso, eu acho que nós estamos a viver as coisas fora do tempo delas. Eu acho que há uma. Está tudo muito precoce, as pessoas não estão preparadas. E eu acho que isto, a longo prazo, vai trazer consequências brutais. Hoje em dia, a sexualidade é vivida de uma maneira, e eu vejo, eu falo com muitos miúdos, é vivida de uma maneira que eu não concordo. As pessoas mudam de parceiro como quem muda de meias. Ou estás com um, depois estás com outro, depois vais com outro, depois vais com outra. Não é só outro, é outra. Ou estás com uma, amanhã estás com outra. E no fundo, isto, as pessoas estão à procura de um prazer físico, de uma experiência, mas depois isto a nível de alma, a nível interno, a nível emocional, a nível até mental, isto causa aqui alguns problemas. Rogério, achas que eu estou a ser quadrada? Não, eu acho que tu estás a desempenhar o teu papel na perfeição para eu poder também desempenhar o meu. Tu és a voz, volto a dizer, da maioria da população. E isso não é errado nem certo. Aqui ninguém está a dizer que tu estás errado e que eu estou certo, ou que eu estou certo e tu estás errada. Sim. Eu acho que é super pertinente tu teres essa visão e eu ter outra, para que as pessoas lá em casa se identifiquem com a tua e outras se identifiquem. Pensar fora da E caixa, possam não é? pensar e perceber qual são. E tu próprio. Exatamente, porque cada um tem que ter a sua verdade. Aqui ninguém está a dizer qual é que é a verdade mais verdadeira. É porque todas as verdades são meias verdades e a verdade maior é a soma delas todas. Isso. Portanto, esse é o ponto mais assente. Ninguém está aqui a tentar vender uma verdade. Estamos a promover o questionamento e a reflexão. Acima de tudo, é esse o nosso propósito. Certo. Antes de ir a esse tema, ficou só aqui uma ponta solta ainda da parte do último, que é o conceito de família. Porque tu dizias que o conceito de família está a ser estruturado a família padrão. Portanto, o pai, a mãe e o filho. Sim. Aquele retrato perfeito. E o conceito de família está cada vez mais abrangente. Hoje em dia já pode ser a mãe e o periquito, e o filho, a mãe solteira com o filho e o cão. Pode ser o pai, é dois pais e uma criança. Pode ser duas mães e uma criança. Pode ser um poliamor, porque já há também. Sim. Mais do que dois pais, mais do que duas mães, duas relações ou três a funcionar. Pode ser muita coisa. Portanto, o conceito de família, o que é a família? A família é um lar onde existe amor. Agora, se estivermos a falar do conceito conservador da família, aí já são outros 500, porque realmente quem é apologista do conceito do retrato perfeito, o pai, a mãe, os filhos, ali a fotografia ideal, já vai sentir-se muito afetada com a realidade de hoje em dia. Importa referir também que, para quem acredita, em termos astrológicos, em termos numerológicos, em termos de quem analisa a energia do planeta, nós estamos realmente a passar por uma grande destruturação, renascimento em termos de sociedade, em termos pessoais, enquanto sociedade. Portanto, tudo aponta para uma nova era, chamada Era de Aquário, e mesmo a nível astrológico, nós estamos com Plutão, que é a transformação profunda, a ingressar em Aquário, veio de Capricórnio, que é o conservadorismo, portanto, a carreira profissional, a família, tudo à moda antiga, vai para Aquário, que é o fora da caixa, portanto, a liberdade, o viver um dia de cada vez. Estamos com Saturno e Neptuno a iniciar a roda zodiacal no signo de Carneiro, portanto, é um novo ciclo em termos pessoais e sociedade, portanto, é quase como tudo, numerologia, ano 1, tudo está aqui a caminhar para uma nova era, um novo ciclo, uma nova sociedade. Agora, qual vai ser? Temos que esperar para ver. Eu sempre achei que era uma pessoa muito fora da casinha. Eu estou a perceber que eu sou a quadrada oficial das redes sociais. Não, para mim é assim. Aquilo que me faz feliz é uma família tradicional. Não há cá poliamor, não há cá mulher com periquito, nem homem com cão, nem cavalo com égua. Há cavalo com égua. Se calhar encaixa, não é? Mas a tal coisa, não é? Que se nós dizemos que a verdadeira felicidade é que cada um se encontre na sua verdade,
essa é a tua. É isso. Portanto, se para ti faz sentido e se tu te encontras e és feliz e sentes prazer nessa realidade, está tudo certo. Só que nós também temos que permitir que quem não se identifica com essa se encontre na sua realidade. Sem dúvida. Eu não sou nada contra nada. Eu acho que aquilo que é importante é, lá está, tu primeiramente saberes quem é que eu sou, o que é que eu quero, o que é que para mim é importante, o que é que a mim me equilibra. Falares abertamente sobre aquilo que tu és e encontrares alguém que se encaixe na tua maneira de pensar. E mesmo que haja alguém no teu círculo ou na sociedade que tenha uma forma diferente de pensar, tens que aceitar, não podes julgar. No entanto, eu acho que, lá está, há coisas que no meu ponto de vista, e se calhar porque eu sou conservadora e eu os percebo, que eu acho que há conceitos que estão a ser vendidos cedo demais. Eu sou mãe do meu filho, eu criei as minhas irmãs, a primeira experiência que eu tive maternal tinha 12 anos, depois nasceu a primeira Elisa, depois o Guilherme, depois a Beatriz, já me passaram muitas crianças pelas mãos. Eu acho que há uma fase indicada para se conversar sobre as coisas. Eu acho que é importante não pormos a carroça à frente dos bois, mas lá está, não há verdades universais. Isto é o meu ponto de vista. Não, mas esse é o tema que eu também já defendi, é a tal coisa. Eu acho que nem é o 8 nem é o 80. Se calhar vimos de uma altura onde nada era falado, neste momento estamos numa altura onde tudo está a ser imposto e falado e temos que encontrar aqui um meio termo. Entre, obviamente, e quem defende a obrigação em primeira instância deveria ser da família, volto a dizer, há casos em que isso não acontece, então em alguma altura em específico, nas escolas, tem de haver também esse ensino. Pois. Eu A preciso... informação é tudo. As pessoas acham que, porque vão ter contacto com aquela informação, que a partir daquele momento a criança pode equacionar que agora pode ser qualquer coisa de outro. Não é. A informação é perceber, ok, existem pessoas que são assim, como existe a matemática, como existe a história, como existe tudo, não é? Nós somos informados daquilo que é, daquilo que foi, daquilo que existe. Okay. Mas nós não escolhemos mudar a nossa maneira de ser e estar consoante aquilo que estamos a aprender. Então, tu não escolheste ser heterossexual ou gostar de família padrão só porque te venderam esse conhecimento. Não, é porque é aquilo com o qual tu te identificas. Mesmo que hoje tenhas conhecimento, como estamos aqui a falar, que existem milhões de maneiras de ser diferentes. Até tu, lá está, e nunca... Não foi aquilo que te foi vendido que te trouxe para esta realidade, não é? Se calhar até foi, Rogério. Pronto, então tu és a soma das coisas que te acontecem, das coisas que te dizem, das coisas que tu vives. Pronto, então aí, se calhar, tens que equacionar e questionar melhor então a tua verdade. Porque se tu estás a dizer que estás a ser a soma daquilo que te foi incutido, então essa não é a tua verdade. É a verdade que te foi imposta. É aquele momento que vai aparecer assim, gri. Não, mas olha, é assim, isto é muito interessante e agora vou aqui partilhar uma coisa sobre a minha história, que no fundo vai aqui bem de encontro àquilo que tu acabaste de dizer. Eu comecei um relacionamento muito nova e eu achei a certa altura da minha vida que não era por aí o meu caminho. Eu precisei de ir para a rua, viver outras coisas, perceber o mundo, percepcionar, porque dentro da minha cabeça o mundo era uma coisa que na realidade eu precisei de o confrontar para perceber que ele não era assim. E para perceber exatamente aquilo que eu queria. Estás a ver? Então, tu tiveste que ir experimentar, viver, conhecer, para perceber realmente aquilo que tu querias e aquilo que tu gostas, não é? É isso, as pessoas têm medo da informação, as pessoas têm medo de experimentar, as pessoas têm medo de conhecer, porque não, tem que ser assim. Mas não é essa a questão, eu só acho que as coisas estão a ser postas em cima da mesa cedo demais, Rogério. E estão, mas é tal coisa, mas isso é uma coisa que tem que ser enquadrada no devido tempo e espaço, não é? Mas não tem que deixar de existir, porque aqui o que acontece é que as pessoas querem voltar aonde nada se falava sobre isso. Porque agora está a ser demasiado imposto e querem voltar a não se falar sobre isso e deixar isso à responsabilidade das famílias. Total responsabilidade das famílias. Nós aprendemos tanta coisa na escola que é o inútil nas suas várias esferas e coisas que às vezes são essenciais à compreensão, ao respeito do próximo. Porque ninguém vai mudar a sua escolha pessoal porque agora descobriu que pode ser outra coisa. Eu preciso de pensar sobre isso.
Deixa-me cá pensar sobre isso que tu estás a dizer. Ai, Rogério. É um tema delicado. Eu quando sair daqui deste podcast, eu tenho que ir para a gruta e tenho que ir fazer uma meditação e tenho que pensar sobre isto. Porque passo por um lado, eu continuo, não é, com a minha convicção que as coisas têm que ser feitas no tempo certo. Estás a entender? Eu também consigo compreender onde é que tu estás, onde é que tu queres chegar e tu de facto também tens a tua razão. Eu acredito que tenha que haver um tempo certo e que cada pessoa e cada criança tem um tempo certo, e por isso é que eu não concordo, obviamente, com aquilo que está a ser transmitido em televisão, porque é um canal aberto, não há filtro, mas concordo que na escola, a partir de um X idade, a idade que a queiram definir, tem de haver essa transmissão de conteúdo. Que, honestamente, eu acho que hoje em dia as crianças são mais do que informadas, têm acesso a todo o tipo de conteúdo, queiram pôr filtro, não queiram pôr filtro, queiram impedir os telefones até aos 16 anos, redes sociais, as crianças vão ter sempre acesso, de uma forma direta ou indireta, a essa informação, muito mais cedo do que nós tivemos na nossa geração, e por isso é que hoje é tudo tão precoce. Porquê? Porque as crianças têm muito mais estímulo, têm muito mais informação do que aquela que nós tínhamos. E isso é uma coisa que não vai voltar para trás. Pois. Queiram fazer o que quiserem. Eu acho que nós estamos a O viver... mundo não regride, o mundo evolui sempre. Mas eu acho que nós estamos a viver numa esquizofrenia, estás a ver? As crianças não brincam, não exploram, não aprendem através da exploração da natureza. As crianças são, ainda nem falam, já têm um telefone na mão. As crianças ainda nem sabem expressar aquilo que pensam, mas já sabem ir ao YouTube e pesquisar os bonecos que gostam. Estás a ver? Lá está, mas isso... Faz-me impressão. Mas isso não é culpa das escolas, Olha, nem eu posso culpa do contar uma governo, coisa? nem culpa do ensino, é culpa dos pais, não é? O Guilherme, se vir este podcast, vai-me matar porque ele odeia que eu diga estas coisas. Mas tu tens noção que na minha casa, até o Guilherme ter para aí 7 anos de idade, não havia televisão. Não havia. O que é que nós fazíamos? Jantávamos e seguiríamos brincar. Eu ia com ele para a Carvalho a jogar à bola, jogávamos jogos, fazíamos desenhos, lia-lhe histórias. Estás a ver? Porque para mim, no meu conceito, não quer dizer que ele não visse um filme, não quer dizer que ele não visse televisão, mas a questão é, enquanto ele estava comigo, eu fazia questão de brincar com ele, eu fazia questão de ter um tempo de qualidade em família, eu fazia questão de saber o que é que ele estava a sentir, de puxar por ele, como é que ele percepcionava o mundo, o que é que ele estava, como é que tinha corrido o dia na escola. Estás a compreender? Mas depois aí vamos para o tal tema como tu iniciaste este podcast, que é hoje em dia o pai e a mãe trabalham, com horários super alargados, muitas vezes em cidades que perdem 1 ou 2 horas de manhã e 1 ou 2 horas no final do dia para voltarem para casa e para irem para o trabalho, em rotinas super caóticas, em trânsito, em caos, e buscar e levar e trazer e fazer e preparar, chegar a casa Não há e... tempo. Não há tempo, infelizmente, não é? Porque se os dois estão a trabalhar e depois dizem, mas a mulher devia ficar em casa a cuidar dos filhos. A sociedade, em termos dos nossos gastos e contas e responsabilidades, não permite, na maioria dos casos, que só o marido trabalhe. Porque as contas que têm que se pagar, é preciso 2 salários. E mesmo 2 salários, muitas vezes, em muitas famílias, já não chega. Então, e porquê é que nos sítios mais evoluídos, já está aqui um mosquito, nos sítios mais evoluídos existe um Estado que efetivamente financia, não é, a família para as mães poderem estar mais tempo com os filhos? Porquê é que isso não acontece aqui? Porque, infelizmente, o nosso país não é esse país evoluído. Okay. Não é? Na Suíça, por exemplo, a partir do segundo filho, passa a ser mais rentável a mulher ficar em casa do que continuar na vida ativa. Porque em termos de creches, de escolas, ou pagar a alguém, em termos do que recebe, de abono e etc., é muito mais compensatório que a mãe se dedique a ficar em casa, aos filhos, à educação dos filhos, do que continuar a trabalhar. E a Suíça é um país muito mais desenvolvido, não é? Sim, Mesmo sim, a nível de educação, de forma de estar. Sei que as escolas, por exemplo, têm uma dinâmica muito diferente das nossas. Os miúdos são logo, não é? Tipo assim, alinhavados para o mercado de trabalho através de experiências de estágios muito mais cedo, para perceberem quem são e como são e etc. Portanto, isto é a própria estrutura do nosso país que não está aqui equilibrada, não é? Com o conceito de família. Ai, Rogério, olha, eu vou-te dizer, esta conversa para mim está a ser uma coisa mesmo que me está aqui... Ainda bem, e que seja também para as pessoas lá em casa. Podes crer. Bem, o que eu também queria dizer, que é muito importante, é que eu também noto que as pessoas cada vez mais têm dificuldade, e talvez também seja por estes conceitos todos que nós acabámos aqui de falar, mas elas têm dificuldade de serem quem são. Pela minha experiência,
É muito difícil tu encontrar as pessoas que são genuínas. Parece que as pessoas vestem uma capa, se comportam de uma determinada maneira, não falam daquilo que pensam abertamente com medo do julgamento. E a minha pergunta é: tu achas que isto é viver na tal liberdade que nós falamos, ou isto acaba por ser o reflexo de uma ditadura disfarçada? O reflexo de uma ditadura disfarçada, não é? A tal massa de manobra que falámos no início, a manada, porque quem é que é realmente fiel a si mesmo? As pessoas são fiéis às modas, àquilo que os outros fazem, se está na moda ir para aquele país, ou se está na moda vestir aquela roupa, ou se está na moda ter aquele telefone, ou se está na moda fazer uma dança no TikTok, ou se está na moda fazer uma trend, não sei o quê. As pessoas só vão atrás do que está na moda, daquilo que toda a gente faz, no sentido de pertença. Sim, Ninguém sim. reflete ou questiona por si mesmo se realmente quer fazer aquilo, se identifica com aquilo. Não é? Assim como há muitas pessoas em sofrimento porque querem ter uma família, querem ter uma relação, querem ter filhos, muitas delas nem querem, mas querem porque toda a gente tem, ou porque é suposto ter. Então Ok. depois têm, e depois chegam lá e se calhar nem queria ser mãe, se calhar nem queria casar, se calhar nem queria ter uma família e queria a minha liberdade e continuar como estava. E andei à procura disto tudo a achar que era aqui que estava o pote de ouro e a felicidade. Ok. Porquê? Porque nós estamos nessa eterna procura pela essa felicidade e essa realização. Só que na maior parte das vezes focamos-nos no externo, naquilo que nos falta a nível externo, ou seja, património, dinheiro, viagens, carros, status, casas, casamentos, famílias, filhos, ou seja, alguma coisa fora que me preencha o meu interno. E enquanto nós não encontramos dentro, nada daquilo que está fora nos vai preencher. Então, para nós podermos encontrar dentro, não vale a pena andar na manada, fazer o que toda a gente faz. Mas também há aqui uma coisa que é super dual, que é o caminho faz-se caminhando e tu só sabes efetivamente o que são as coisas quando tu as experiencias. Exatamente. Ou seja, dentro da minha cabeça, ser mãe pode ser uma coisa espetacular, porque eu estou ali a viajar na maionese e a fazer um mundo perfeito na minha cabeça. Na realidade, as coisas acontecem. O meu corpo muda, o bebê só chora, etc, etc. Acontecem uma data de coisas, né? Que dentro da minha cabeça não aconteceram. E eu efetivamente percebo que aquilo não é para mim. No entanto, eu já estou ali. O que é que eu hei de fazer? Estás a entender? Como é Uhum. que eu posso tomar uma decisão para a minha vida se eu só sei efetivamente o que é que são as coisas quando eu lá estou dentro? Mas é por isso que nós temos que viver para experienciar e para nos conhecermos. E por isso é que, tendo em conta tudo aquilo que nós estamos a falar, a informação, a experiência, o conhecimento, o viver é que vai dizer realmente aquilo que somos. Não é a verdade que nos vendem. Porque tu podem te dizer, tu podes ser um periquito. E agora tu dizes, vou ser um periquito. No entanto, não vou ser feliz a ser um periquito, porque eu sou uma mulher, sou uma pessoa, sou um ser Certo. humano. Então tu vais perceber que aquela informação que te estão a dizer não condiz com a tua verdade. Portanto, não é a informação que te vai condicionar, é a escolha que tu fazes mediante a informação. Mas também há aqui outra coisa, Rogério, e voltando aqui ao início, ao caso Epstein, não é? Hum. Eu tive uma conversa muito interessante com uma pessoa que me dizia que estas pessoas de poder chegam a este extremo, desmembrar bebés, violar crianças, porque como têm tanto dinheiro, já experienciaram todas as comidas do mundo, todas as viagens do mundo, todos os hotéis do mundo, tudo o que havia para experimentar, que elas já estão na inércia porque não há novidade. Então elas vão para estes extremos loucos para conseguirem ter aquele prazer da novidade, de experienciar algo novo. Uhum. Né? E como já só lhes restam estas possibilidades, é por aí que elas vão. E onde é que eu quero chegar com isto, Rogério? Que, de facto, quando tu, dentro de ti, tens esta vontade de experienciar tudo, tu depois também acabas por te perder de ti próprio. Sim. Estás a entender? Por isso é que, para mim, a coisa mais importante que uma criança tem que fazer é perceber quem é. E não, eu não acredito que o sistema tenha que vender crenças, estás a perceber, sem o solo estar pronto. É como tu meteres muitas sementes num solo que não está pronto. Tudo tem um timing. E, portanto, eu acho que quando tu queres acelerar demais as coisas, as pessoas entram num colapso, numa loucura. Portanto, no meu ponto de vista, nós estamos todos aqui para uma finalidade que é para nos conhecermos, não é? Mas também temos que ter a maturidade para o conseguir fazer. Deixei de sem palavras, Rogério. Não. Vou-me repetir, a maturidade só se ganha pela experiência. Como tu dizes, eu posso querer ser mãe, eu depois chego lá e percebo que não é nada daquilo. Como é que eu tive esse conhecimento? Porque vivi a experiência. Está bem, Rogério, pronto, ok.
Eu acho que o nosso podcast está mais que explorado. É bom discordar, é bom É ter bom. pontos de vista diferentes, porque quem está lá em casa há pessoas que vão se rever mais na visão da Rafaela, outras que vão se rever mais na minha visão. Nenhuma delas é mais verdadeira, voltamos a referir, todas as verdades são meias verdades, a grande verdade é a soma delas todas. O importante é que nós pensemos pela nossa própria cabeça e, acima de tudo, façamos aquilo que nos faz felizes, que não interfere com a liberdade do outro, que nos transmite uma sensação de prazer, de alinhamento. E mais uma coisa, pode ser, dá cá a tua mãozinha. E acima de tudo, que possamos respeitar as pessoas que pensam diferente de nós. Claro. Para podermos coexistir com paz, não é? Para o mundo também poder evoluir. Amiguinha, obrigada. Obrigado eu. E desculpa por eu ser esta quadradinha e tu seja esse círculozinho. E olha, vamos andando. Beijinhos, Beijinho, até à próxima. até à próxima.